Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, marisqueiras e pescadores, do Espírito Santo ao Amapá. Nós agora tivemos uma reunião na SEAP, juntamente com o ministro da Pesca e também a Frente Parlamentar e demais senadores e deputados e representantes da classe pesqueira para debatermos sobre o problema da pesca da lagosta, que começará depois de amanhã. Concluímos essa reunião não com alegria, mas com otimismo, com segurança, com certeza que prevalecerá o bom senso. A classe dos pescadores artesanais, que representa a maioria em nossos estados, em todos os estados onde temos a pesca da lagosta, não obtiveram ainda o seu licenciamento, a autorização de pesca para suas embarcações. Não obtiveram também a linha de crédito para que pudessem fazer o manejo de atividade de pesca de caçoeira para então pescarem com os covos. Notamos que a classe empresarial está beneficiada, já estão com seus covos, estão prontos para depois de amanhã recomeçarem a atividade pesqueira. Ficamos no impasse. Vejo a luta do prefeito de Capuí, o irmão Edilson, que esteve presente nesses dias, lutando com afinco pelo seu povo. Vejo também a presença de demais representantes, como o presidente da colônia Z8 de Fortaleza, o presidente da colônia Z9 de Aquiraz, o Nilton, o Pocedônio e demais, para concluir, senhor presidente, e demais responsáveis e representantes de classe, retornarem para suas bases. E lá estão pescadores esperando uma resposta. E aí, poderemos ir pescar ou não? Olha, pessoal, aguardamos agora em Deus, mas estamos aqui firmes, tomando essa providência. Aqueles que compraram, adquiriram, confeccionaram seus covos, vão ao mar, mas se não tiverem a licença da pesca, serão flagrados e como então poderão continuar pescando. Então aguardamos até depois de amanhã que haja uma solução para a situação. Mas quero participar ao Brasil, povo brasileiro, aos pescadores e marisqueiras, que a situação agora se encontra a mesma. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra. A presidência tem o prazer de conceder a palavra neste momento ao nobre deputado Flávio Bezerra, ilustre representante do Ceará neste plenário e um dos grandes defensores aqui da causa dos pescadores do Nordeste. Senhor presidente, Vossa Excelência Mauro Benevides, o senhor tem presenciado a nossa luta em prol do pescador cearense. Eu quero chamar a atenção do pescador brasileiro. Se hoje o pescador brasileiro artesanal dispõe de um plano de aposentadoria, é devido a um cearense que saiu na sua jangada, de Fortaleza ao Rio de Janeiro. E estando ele em frente ao presidente Médici, o presidente fez uma pergunta para ele: pescador, o que você quer? Você quer um barco? Você quer um carro? Você quer uma casa? Ele disse: não, Vossa Excelência, eu quero o direito para mim e para todos os meus companheiros de trabalho ter direito à aposentadoria. E um cearense bravo, que ainda se encontra vivo, conseguiu em uma brava conquista do Ceará para todo o pescador brasileiro. E eu hoje subo a esta tribuna para pedir, não pelo Ceará, mas pelo Estado do Espírito Santo, o pescador artesanal
do Espírito Santo, onde, na semana passada, eu recebi, como presidente da Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura, recebi do senhor Nabucodonosor Brito, presidente da Federação do Espírito Santo da Pesca, algumas ponderações sobre a pesca da lagosta no estado do Espírito Santo, as quais passo a descrever. A Federação dos Pescadores e Aquicultores do Espírito Santo, assim como os pescadores profissionais, artesanais, especializados na pesca da lagosta no estado do Espírito Santo, não concordam com a decisão 138 de 2006. E passo a descrever por quê. Porque jamais se pescou lagosta no Espírito Santo usando covos ou manzoais para isso. A pesca da lagosta no estado do Espírito Santo é exercida há mais de 50 anos, exclusivamente com caçoeira, com rede de espera sendo o equipamento tradicional. Este tipo de trabalho é desenvolvido nos dias de hoje por uma frota de 160 pequenas embarcações, as quais emprega mais ou menos 1.500 pescadores, que se revezam constantemente devido à fadiga da faina. A média produtiva tradicional desses barcos é de mais ou menos 20 quilos por dia. Temos também em mãos o Estado Pesca, que revela, em 2003, o Estado do Espírito Santo pescou com caçoeira 185 toneladas ano. No ano de 2004, o Estado do Espírito Santo pescou 285 toneladas com caçoeira ano. No ano de 2005, o Estado do Espírito Santo produziu 576 toneladas produção ano. O ano de 2006, o IBAMA não cotou, mas temos informações dos pescadores que sabe-se pelos todos os pescadores que foi o melhor ano da pesca da lagosta no estado do Espírito Santo. Estes números provam que a pesca da lagosta no estado do Espírito Santo se desenvolve, para concluir, excelentíssimo presidente, se desenvolve sustentada, politicamente correta, ambientalmente correta, socioeconomicamente correta. Os pescadores do estado do Espírito Santo estão satisfeitos com sua produtividade, mantendo sua família, carpinteiros navais, mecânicos navais, eletricistas navais, frigoríficos, peixarias, motoristas de transporte de supermercado e o comércio em geral, criando pontos de emprego e renda e distribuindo grande volume de reais no comércio local. Não entendemos por que desmontar esse sistema, uma vez que vem produzindo riqueza para o Estado do Espírito Santo, para o nosso Brasil, e mantendo uma situação socioeconômica de paz no Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, peço ao ministro Altemir Gregório, a ministra, para concluir, senhor presidente, para concluir, e a ministra Marina Silva, para que olhem para esse caso à parte, que é diferente da situação dos demais estados onde a pesca da lagosta se torna incentiva, do Amapá até o estado do Espírito Santo. Vamos olhar para o povo capixaba com bons olhos e analisar esse critério de produtividade. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Flávio Bezerra. Eu queria falar em um minuto agora mesmo. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados, marisqueiras e pescadores, amanhã é a data festiva comemorativa de São Pedro, o apóstolo pescador, que é tido como padroeiro dos pescadores brasileiros, e esta data foi escolhida para comemorar o seu dia. Amanhã esta data
bem que poderia ser festejada com bastante alegria em todo o Brasil. Mas o que existe é um descontentamento na região pesqueira da Lagosta, que se estende do estado do Espírito Santo até o Amapá. Vários incidentes ocorreram desde o dia 16 até hoje, gerando assim uma insatisfação muito grande por parte desta categoria de trabalhadores brasileiros. Os mais afetados são os pequenos, ou seja, os pescadores artesanais, que no seu dia são proibidos de exercerem a atividade de vida em que vivem desde sua infância. A SEAP e o IBAMA dizem que existe uma linha de crédito para financiar. Um minuto, senhor presidente, para concluir. Agradeço. Para financiar a troca de pretexto de pesca de caçoeira para Manzoá. Mas os pescadores não têm a licença da SEAP em mãos e assim ficam impossibilitados de receberem a linha de crédito citada pelo IBAMA. Desde que a temporada de pesca de lagosta começou, os pescadores que não se equiparam com manzoais estão prejudicados, proibidos de pescar. Aqui faço o meu protesto como pescador de carteirinha que eu sou. E é revoltante não recebermos a indenização dos petrechos de pesca, como já pronunciei nesta tribuna, pois entendo ser justo que o governo indenize os pescadores que, autorizados por uma instrução normativa, gastaram suas economias na compra de barcos e caçoeiras para sustentar suas famílias e agora são proibidos de utilizar o petrecho que antes estava autorizado. Para finalizar, ilustríssimo presidente, peço a Deus que livre aos pescadores da morte, da prisão e que preserve todos os pais de família que são tidos como analfabetos. Eu disse, digo e repito para o Brasil todo: na escola do pescador, a roupa é molhada, o papel é molhado e a caneta não escreve em papel molhado. O pescador traz em sua escola da vida a ciência da lua, das marés, do sol e dos ventos. E que Deus abençoe o pescador brasileiro. Muito obrigado. Ceda a palavra ao Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. O senhor secretário Flávio Bezerra procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata número 166ª sessão da Câmara dos Deputados da primeira sessão legislativa ordinária da 53ª legislatura em 28 de junho de 2007, às 14 horas. Havendo número regimental, o senhor Inocêncio Oliveira, segundo presidente no exercício da presidência, declara aberta a sessão. O senhor Carlos Melles, servindo como segundo secretário, lê a ata da sessão anterior, que é, sem observações, aprovada. Falo no pequeno expediente. Os senhores Carlos Melles, Flávio Bezerra, Chico Alencar Mendes, Ribeiro Filho, Gilmar Machado, Guilherme Menezes, Sebastião Bala Rocha, Max Roseman, William Hu, Geraldo Rezende, Celso Maldaner, Dr. Talmi, Couber Martins, Veloso Vicentinho, Marcondes Gadelha, Janete Capibaribe, Eliane Lima, Janete Rocha Pietá, Décio Lima, Alcemi Guerra, João Campos, Giovanni Queiroz, Vanderlei Macris, Fernando Ferro, Vital de Rego Filho, Lira Maia e Bilac Pinto. Assume a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 18 do Regimento Interno, o senhor Alcemi Guerra, e concede a palavra aos senhores Inocêncio Oliveira, Luiz Carlos Raul, Leandro Vilela, Irã Barbosa e Peperto Almeida. Reassume a presidência o senhor Inocêncio Oliveira. Falam ainda no pequeno expediente os senhores Fernando Coelho Filho, Vignati, Vanderlei Louber e Paulo Rocha. Fazem comunicações de liderança o senhor Miro Teixeira, pelo Bloco Parlamentar PSB, PDT, PCdoB, PMN,
PHS e PRB, Felipe Maia, pelo DEM, Moreira Mendes, pelo PPS, Gastão Vieira, pelo Bloco Parlamentar PMDB, PSC, PTC, Walter Pinheiro, pelo PT e Eliane Lima, pelo PP. Falam no grande expediente os senhores Carlos Abacalho, Antônio Carlos Mendes Tamer, Vanessa Graziotin, Neucimar Fraga e Paz Landim. Assuma a presidência o senhor Nery Geller, nos termos do segundo artigo do 18º artigo do Regimento Interno, apresentam proposições os senhores Lucimar Pimentel, Alexandre Silveira, André Azito, Leonardo Quintão, Jorge Tadeu, Mudalan, Sérgio Barradas Carreiro, João Campos, Vanessa Graziotin, Gustavo Fri, Magela, Osmar Júnior, Eduardo Sagera, César Silvestre, Perpétua Almeida, Jair Bolsonaro, Kleber Verde, Carlos Médici, Flávio Bezerra, Praciano Vital do Rego Filho, Gastão Vieira, Janete Rocha Pietá e Flávio Dino. Usam da palavra pela ordem os senhores Nelson Pellegrino, Vinícius Carvalho, Irã Barbosa, Perpétuo Almeida, Marcos Rosemã, Paulo Teixeira, Raimundo Gomes de Matos, Sérgio Petecão e Pompeu de Matos. Fala nas comunicações parlamentares o senhor Nilson Mourão, pelo PT. Às 18h20 o senhor presidente encerra os trabalhos, antes convocando sessão ordinária para amanhã, sexta-feira, dia 29 de junho, às 9 horas. Eu agradeço, deputado Flávio Bezerra, pela leitura da ata e declaro aprovada. Convido o deputado Flávio Bezerra, integrante do PMDB do Ceará, para ocupar a tribuna pelo tempo de 5 minutos, no pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, marisqueiras e pescadores, hoje, nesse dia memorável, um dia festivo, eu venho aqui parabenizá-los por esta data. Quero também lembrar que não teria um presente maior, porque vejam o seguinte: no Dia das Mães, é dado o presente para as mães. No Dia dos Pais, o presente dos pais. No Dia das Crianças, o presente para as crianças. E no Dia do Pescador, qual presente nós daríamos? Essa questão sem solução até o momento, que está acontecendo com a normativa do IBAMA e da SEAP, mas pedimos primeiramente a Deus que nos ajude e que essa solução seja encontrada o mais rápido possível. O meu presente para o pescador é que dei entrada no APEC para reduzir o tempo de aposentadoria do pescador artesanal, pedido este que os pescadores me fizeram. Então, desejo informar esta casa que dei entrada em proposta de emenda à Constituição de número 107 de 2007, objetivando reduzir em 5 anos a idade mínima necessária para a aposentadoria do pescador artesanal no regime geral de previdência social que exerça suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, essa categoria profissional passa a ter o direito à aposentadoria ao completar 55 anos de idade, se homem, e 50 anos de idade, se mulher. A Carta Magna, no seu artigo 201, no parágrafo 7º, o inciso 2º, reduziu em 5 anos o limite de idade para requerer a aposentadoria no regime geral da Previdência Social. Benefício esse concedido ao produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal, e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Assim sendo, o pescador artesanal passou a se aposentar aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher. O pescador artesanal muito contribui para o desenvolvimento do país. Seu trabalho exige uma atividade física intensa e constante, sobre exposição habitual e permanente ao sol e ao mar, levando a doenças relacionadas às suas atividades, tais como o câncer de pele, problemas visuais, envelhecimento precoce, problemas na coluna e nas articulações.
Trata-se, portanto, de atividade penosa, a subtrair precocemente a sua capacidade laborativa, sendo raro um pescador com mais de 50 anos de idade em plena atividade laboral. Quero dizer bem claro que esta atividade, quando exercida em barcos à vela, em barcos a remo, o desgaste físico, o desgaste orgânico é superior àqueles que já exercem atividade em barcos motorizados. O seguinte que toda atividade física requer um repouso. Agora, imagine os senhores, quando uma pessoa sobe em um barco, principalmente em um barco pequeno, e que no balanço das ondas o corpo não para de se movimentar. Então, o esforço físico que leva a pessoa a se manter equilibrado sobre a embarcação é um desgaste constante. O esforço físico que é feito, 1 minuto para concluir, Excelência. O esforço que é feito para levantar o mastro, para abrir a vela, para puxar a poita da embarcação, tudo isso implica num desgaste orgânico extra à parte que leva, então, a vida do pescador a ser reduzida. Lembrando também, a vida do pescador que toda noite, estando trabalhando, dorme longe de casa, à mercê da boa vontade de Deus, porque as ondas, o vento, estão ali para causar um acidente. Para concluir, ressaltamos ainda que o pescador artesanal não recebe adicional noturno, adicional por insalubridade, adicional por periculosidade, férias, 13º salário, fazendo-se assim justo o direito de requerer a aposentadoria com a redução de 5 anos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres deputados para a aprovação desta proposta de emenda à Constituição. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Vossa Excelência, senhor presidente. Inscrito, ilustre deputado Flávio Bezerra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros dessa casa, funcionários, quero informar esta casa que dei entrada na indicação de número 564/2007, a excelentíssima... Dando continuidade ao período ausente plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Câmara e rádio ouvintes da Rádio Câmara, marisqueiras e pescadores do Brasil. Mais uma vez, eu venho a esta tribuna como pescador artesanal. Flávio Bezerra, PMDB do Ceará, esse ilustríssimo deputado, representante do povo cearense. Para o grande expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários dessa casa que trabalham arduamente para... Deputado de qualidade, companheiro deputado Flávio Bezerra. Senhor presidente, senhores deputados, assistentes, trabalhadores da Câmara, taquígrafos, fotógrafos. Deputado Flávio Bezerra, do Estado do Ceará, quer dar como lido um pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em quinta-feira passada, eu subi a esta tribuna para informar que o governo federal editará uma medida provisória para fazer... Mais 2 oradores inscritos, e para que todos possam falar, às 19 horas, terei que encerrar essa sessão para convocar uma nova sessão para 1º de agosto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, marisqueiras e pescadores, no dia 17 de abril de 2007, eu dei entrada no requerimento número 273 de 2007. Esse requerimento eu pedi ao IBAMA, à CEAP, a quantidade dos coletores de dados, o número de coletores, nomes e localidades onde eles atuaram. Por quê? Os pescadores
foram prejudicados os pescadores artesanais devido à falta da coleta de dados em relação à pesca da lagosta. Então, todos esses pescadores estão prejudicados hoje. O que acontece? A resposta chegou agora no dia 12 de julho, dizendo o seguinte: a metodologia estatística utilizada para a coleta de dados básicos de produção de pesca marítima no litoral brasileiro fundamenta-se em um misto de abordagem consistária e amostragem estatística. Esta metodologia... Conclui, por favor, Excelência. Esta metodologia tem como base teórica e prática a melhor sistemática adotada internacionalmente e detalhada no livro Ciência Estrutural da Pesca. Acontece que foi dito para os pescadores que o coletor de dados não contou a quantidade de quilos que as jangadas pescaram, a quantidade de quilos de lagosta que cada jangada pescou. E, por isso, os jangadeiros ficaram prejudicados. Eu quero aqui notificar que, durante esse ano, será diferente. Nós vamos fiscalizar a quantidade de coletores de dados para que, no ano que vem, no início da temporada, a história seja outra. Eu lhe agradeço, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o deputado José Flávio Bezerra, em seguida Luiz Carlos Raul, Pedro Wilson e Pinto Itamaraty. São os próximos oradores. Valdir Maranhão, Pinto Itamaraty, os 4. Em seguida, Lélio Coimbra, Iris Araújo, Vital. Boa tarde, eu concedo a palavra ao nobre deputado Flávio Bezerra, do PMDB do Estado do Ceará. Vossa Excelência. Deputado Flávio Bezerra, em seguida Alcani Guerra. O padre Luiz Couto vai assumir, eu vou ter de me tirar, vou viajar, e depois vai assumir um pouco, e passaria a presidência depois do discurso de Vossa Excelência para assumir aqui também. Eu terei um imenso prazer em anunciá-lo ainda como seu colega, amigo de sua família, que conviveu tanto, acompanhou sua trajetória política, prefeito de Pato Branco, ministro de Saúde extraordinário, líder aqui do nosso partido, tantas qualidades que Vossa Excelência tem, deputado Alcani Guerra, que é um prazer muito grande sempre que posso passar a palavra a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao deputado Flávio Bezerra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários, pessoal da imprensa, povo brasileiro, eu venho a essa tribuna hoje falar das nossas praias. As nossas praias constituem um patrimônio de inestimável valor. São áreas de lazer imprescindíveis para a população e seus visitantes. Veja a exploração turística em cima das praias do Nordeste, em especial o caso das nossas praias do Ceará. Portanto, é lamentável ver as praias do nosso litoral em situação deplorável, muitas delas com lixo e esgotos a céu aberto, refletindo um quadro de abandono total. É o caso que nós encontramos em Fortaleza. A gente constata 5 esgotos a céu aberto sendo despejados no mar, na praia de uma grande cidade como a nossa querida Fortaleza. E quem sofre com isso? Os turistas, o povo e os pescadores. A população que vive ao litoral tem sofrido o desgaste, o abandono e o descaso com as nossas praias. O zelo com as praias e outros patrimônios naturais deve ser constante tanto da parte das autoridades quanto da sociedade de uma maneira em geral, tornando-se necessária uma grande campanha de conscientização sobre o perigo que representa para a saúde pública o lançamento de detritos na areia da praia. Dessa forma, apresentei o projeto de lei número 1654 de 2007, que visa instituir no calendário oficial brasileiro o Dia Nacional em Defesa da Orla Marítima, pois vejo como de suma importância a preservação desse patrimônio que é utilizado de diversas formas, como meio turístico, atividade profissional por parte dos pescadores de diversas classes e lazer para a população brasileira. Nós temos
vários esportes que são praticados à beira-mar. Nós temos o futebol, nós temos o futevôlei, nós temos o vôlei de praia, nós temos aqueles que no final de semana, para ter um pouco de recreação, vão pescar na beira da praia, não são pescadores profissionais, mas fazem por lazer. Tem aqueles que vão se distrair com seus filhos, levar a família para passear na beira da praia, mas o que é que estão encontrando? A água poluída, doenças que podem ocasionar problemas seríssimos na pele. Então, ao constatar esse descaso em todo o nosso Brasil, eu venho a essa tribuna alertar e pedir a conscientização, o empenho de quem cabe a responsabilidade de zelar mais pelo nosso litoral. Através de uma educação ambiental, precisamos gerar ações concretas na preservação de nosso litoral para gerações futuras. E acredito que todos nós temos uma parte a cumprir nesse grande desafio. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o deputado Flávio Bezerra, PMDB do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários dessa casa, amigos da TV Câmara, rádio ouvintes da Rádio Câmara, pescadores e marisqueiras. Eu venho a esta tribuna alertar ao povo cearense, em especial ao povo do Mucuripe, do Serviluz, que dê entrada hoje em 2 projetos de indicação, estão aqui na minha mão a cópia, para a revitalização do navio do Titãozinho. Veja bem, por que essa revitalização, ou seja, a ampliação do navio? Meu projeto para que o governo federal venha permitir de nós naufragarmos ao lado do navio de Titãozinho outro navio, para que essa pescaria, esse ponto de pesca, tenha um sustento maior e possa, ao longo dos anos, sustentar a produção pesqueira dessa comunidade do Serviluz. Veja bem, minha preocupação para que não aconteça com o navio do Titãozinho o que aconteceu com a Serra Pelada. Ora, quando nós falamos da Serra Pelada, traz-nos a lembrança da Serra Pelada, onde os homens exploravam o ouro. Mas aqui falando da nossa pesca, de frente à praia de Fortaleza, especificamente ao Mucuripe, na época quando o navio Amazonas vinha avariado e eles aliviavam a carga para que esse navio pudesse chegar ao porto, foram naufragados 2 contêineres. Justamente, esses contêineres, posteriormente, vieram ser transformados em arrecifes, em corais, e dando ali uma abundância espetacular de pesca, de variedade de pescado. Assim, então, os pescadores do Mucuripe, os pescadores da Marina, o povo apelidou aquele local, aquele setor de pesca como a Serra Pelada, devido à grande produção. Então, eu quero deixar registrado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pescadores, que a minha indicação ao governo federal, ao presidente da República, que deixe a marca dele para nós, porque nós temos na Companhia das Docas inúmeros contêineres avariados, que estão lá largados. Ora, o contêiner pode ser utilizado como outrora foram lançados acidentalmente ao mar, o ponto está lá, então, para ser recolocado esses contêineres, para que venha ressurgir aquele Recife artificial, dando, então, a grande importância da sobrevivência para toda a nossa comunidade pesqueira. Eu me preocupo porque a SEAP tem debatido sobre a criação de sistemas para a aquicultura, a cassinocultura. Inclusive, eu venho aqui subir essa tribuna para prestar uma queixa, porque, veja bem, em Fortaleza, nessa semana passada, reuniu-se membros do Conselho da FAO
com a SEAP e na própria Fortaleza para debater o futuro da pesca no Estado, o futuro da piscicultura, da aquicultura, da cassinocultura, e não foram consultados nenhum dos nossos representantes legais. Nós temos uma federação de pesca, nós temos as colônias de pesca, nós temos as associações de pesca do Ceará, nós somos um povo, nós temos representação legal. Para concluir, senhor presidente, e, entanto, vem um órgão das Nações Unidas, um órgão do exterior, a FAO, juntamente com a SEAP, organiza um movimento, uma reunião na nossa cidade, em Fortaleza, e não convida sequer um representante da nossa classe. Isso dá um desgosto muito grande, é uma coisa que a gente não encontra nem expressão para falar. O que encontra é o seguinte, é um descaso. É um descaso com a nossa categoria, é um descaso com o povo cearense, é um descaso com a tradição do lugar, é um descaso com o nosso povo, você que está me ouvindo, o pescador artesanal, o jangadeiro tão falado, tão explorado. Então nós estamos nessa situação, mas quero deixar claro, estamos aqui para reivindicar o melhor para a nossa categoria, e hoje eu vejo o seguinte, ao invés de estarmos pensando, e hoje, pensando bem, ao invés de pensarmos em criar terminais pesqueiros, ampliar terminais pesqueiros, eu vejo assim, se nós não temos o produto pescado hoje, para que eu vou ampliar o frigorífico para colocar o peixe que eu não tenho? Então, é fundamental, da parte do governo, do presidente da República, que venha apreciar esse fato e não custa nada. Vamos criar recifes artificiais que dará o sustento com garantia a todos os nossos pescadores artesanais. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.